Olá, senhores, eu sou o Lion e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscreva no canal e ativem as notificações para o recebimento de novos vídeos. Esse vídeo aqui será patrocinado pelo Cristão Pessimista que enviou aqui o seu relato. Vamos lá. Salve, Lion, beleza? Tenho 32 anos, sou um completo esquizoide e incel. Nunca namorei, apesar de que na adolescência ainda apareceram algumas pretendentes, mas nada foi pra frente. Talvez por eu ser alto, tive algumas oportunidades que acabei deixando passar. Hoje já não me interesso mais por relacionamentos e gosto da minha paz. Sou um cara fechado e com poucos amigos, se contam em uma mão. De uns anos pra cá, eu enjoei da pornografia e passei a gostar mais de criar cenários imaginários na minha cabeça quando tenho vontade de relaxar no 5 contra 1. E não tenho estigma nenhum quanto à masturbação. Vejo como algo natural do corpo que todo homem precisa fazer pelo menos uma vez na semana. Essas fantasias que eu crio já são praticamente um fetiche, e agora sinto vontade de realizar alguma delas na vida real. Uma dessas fantasias é de um cara que sai viajando o Nordeste do Brasil e em cada cidade que ele chega, ele sai com alguma GP da cidade. E ele tem fetiches muito específicos de sair com a GP se ela topar mamar sem capa e deixar jorrar o líquido fecundante em sua boca. Engolir fica sendo opcional para a GP. Desculpa, ouvinte, eu não consigo ler esse tipo de coisa sem rir, porque é incomum, né? Eu não sou acostumado a ler muito essas paradas não, velho. E não importando o preço, mesmo que ela cobre o dobro do valor. Um outro fetiche dele, é de fazer o mesmo com GPs que estejam grávidas, mas ao invés de jorrar na boca, ele jorraria na barriga dela e mandaria que espalhasse o líquido por toda a barriga. Pois bem, tenho vontade de fazer isso, mas ao mesmo tempo acho que seria algo pesado, mas não por ser um crime ou ferir alguém, mas pelo fato de ser algo que iria contra a vontade de Deus. Agora vem o tema do vídeo. Como você enxerga os fetiches masculinos de homem que já não querem mais se relacionar com mulheres e preferem viver de pornô ou fetiches pagos? E de como esse homem deve ponderar tais fetiches ou seu lado religioso, pois se não machuca ninguém, por que não fazer? É isso, grande abraço. Muito obrigado ao Cristão Pessimista pelo relato e excelente tema do vídeo. E para vocês que querem mandar aí o seu relato ou sugestão de vídeo, basta aí mandar um Live Pix no valor de R$ 9,90 no link aqui do comentário fixado e mandar o comprovativo por e-mail. O e-mail não tem limite de caracteres. Se eu ver que o e-mail estiver muito grande, eu não vou ler aqui, eu vou resumir e no vídeo já vou direto ao ponto. Pode ser também qualquer tema, não tem aí especificações. E é isso. Vamos lá, vamos aqui ao comentário. A dúvida aqui do cristão pessimista é uma dúvida que eu vejo como fruto daquilo que a religião causa na cabeça das pessoas. Veja bem, eu não sou contra vocês terem a religião de vocês, tá? Inclusive, eu sei que boa parte do público que me segue aqui é cristão, assim, talvez a maior parte, e eu acho isso bacana. Eu já, inclusive, critiquei isso. Eu falei, cara, como é que esses caras estão seguindo meu canal? Esses caras estão no lugar errado. Mas hoje eu vejo isso como uma coisa boa, porque eu vejo que vocês que estão aqui, vocês têm a cabeça aberta. E isso é legal, porque vocês pelo menos não são manipuláveis. Assim eu espero. Eu sei que a maior parte dos cristãos, se eles chegassem até aqui no canal, eles ficariam horrorizados, mas eu percebo que vocês que estão aqui, que são seguidores do canal, em sua maioria são cristãos, mas é aquele tipo de cristão ali que percebe que tem alguma coisa errada ou que tem algum tipo de lacuna, de repente, que não está sendo preenchida, e você vem aqui no meu conteúdo buscar esclarecimentos, ainda que discorde de alguma das minhas posições, e tá tudo bem, não há o menor problema nisso. Mas, apesar de eu respeitar isso, eu tenho que tecer algumas críticas, até porque eu também já fui cristão durante muito tempo da minha vida, eu sempre falo isso daqui, eu passei 21 anos da minha vida na igreja, e eu sei como é que as coisas funcionam, porque eu já fui líder de jovem, meu pai era pastor, inclusive meu pai ele é pastor até hoje, mas ele tá seguindo o caminho dele aí pregando em igrejas, e eu simplesmente rompi com isso e tô seguindo a minha vida. Meu pai inclusive ficou bastante tempo sem falar comigo, porque ele não quis aceitar isso, mas hoje em dia a gente já se fala normalmente e tá tudo tranquilo na nossa relação, não há pormenores. Mas, eu discordo de algumas coisas e o que que eu vejo? Eu vejo que muito dessa questão que o cristão pessimista aqui ele relatou, veja que ele está em um dilema moral absurdo aqui.
porque se fosse uma questão simples de praticidade, era algo como ele simplesmente vê com a GP aí se ela aceita ou não aceita e acabou, realiza ou não realiza o fetiche. Depois eu vou entrar nesse ponto, mas primeiro eu vou no cerne aqui, que é a questão moral. O principal desconforto dele é essa dúvida que ele tem entre aquilo que ele quer fazer e aquilo que ele sente que será moralmente errado diante daquilo que ele tem como crença, diante daquilo que ele tem como temor, que é a questão aí de Deus, da punição, de estar desagradando aquilo que o Espírito Santo fala ao ouvido dele, ao coração dele, etc. Aquilo que ele cresceu ouvindo dizer que era errado, né? E, cara, esse é um problema grave na cabeça das pessoas, porque o que que acontece? Eu vivi muito essa questão com relação à masturbação. Eu vi aqui que o ouvinte, ele já tem uma visão um pouquinho mais esclarecida a respeito disso, tanto é que você, no seu e-mail, você disse que entende que é algo comum, que é algo que todo homem precisa fazer, que é uma questão simplesmente fisiológica e está certo, realmente. Eu, durante muito tempo, quando eu estava na igreja, eu sempre ouvi que isso era errado, sempre ouvi que isso era pecado. E veja, quando eu tinha ali meus 15 para os 16 anos, eu me reprimia muito, eu me oprimia muito por eu fazer isso, porque é uma coisa que todo adolescente faz. Eu lembro muito de quando eu estava na igreja, cara, enfim, você estava lá, né, fazendo no culto e tal, aí às vezes você recebia aqueles abraços daquelas meninas ali e tal, aquele cheiro bonito. Cara, era chegar em casa e bater uma, velho, porque quando o moleque tá com 15 anos de idade, os hormônios ali, a flor da pele, libido lá em cima, meu irmão, é bater uma todo dia, filho, não tem muita escapatória. E muito se pregava na igreja e tal, tinha aqueles cultos de jovem, não sei o que e tal, e o pessoal sempre falava: olha, porque quem faz isso é imundo, quem faz isso é pecador. E, cara, eu realmente levava a sério, porque eu realmente queria seguir a religião. E, cara, eu me punia muito, eu me achava de fato um imundo. Isso me livrava da questão de fazer? Não me livrava. Dia seguinte eu tava batendo de novo, cara. A culpa não impedia de eu praticar o ato. Muito pelo contrário. Como é que o homem ele funciona? A religião, cara, ela castra muito o homem, principalmente o cristianismo nos dias de hoje. Eu não estou me referindo ao cristianismo antigo ali, da época de Jesus Cristo e tal, dos discípulos. Eu estou me referindo a como a igreja, principalmente a católica e a evangélica, estão hoje. Cara, o meio cristão hoje em dia, ele é um meio sabotador de masculinidade. Ele castra os homens, cara. Ele fabrica um bando de homens sem testosterona, com crise de masculinidade e disposto ali a ser um serviçal, mangina, marianista e que se sacrifica todo em prol de uma instituição, de uma coisa, de um segmento ali, cara, que só suga dele. E a maneira como eles operam é uma maneira muito antimasculina, porque a maneira como um homem ele concebe as ideias é através da concatenação de causa e consequência. Então, por exemplo, quando o homem ele é instruído sobre algo ser pecado ou não, tem que existir uma espécie de lógica para dar respaldo a isso, porque geralmente algo que é pecado é uma coisa que afronta o Espírito Santo, tem que ter um porquê, entende? Tem que ter um porquê. Por exemplo, vamos à questão aqui do adultério. Imagine que eu aqui tenho um amigo e esse meu amigo ele é casado e a esposa dele é uma baita de uma gostosa. E eu sou doido para pegar a esposa dele. Eu tenho que controlar o meu impulso por vários motivos, porque eu sei que se eu avançar, que se eu der em cima dela, a chance de dar merda é gigantesca. Eu posso tomar um fora e posso ser exposto, e eu vou ficar super envergonhado, ou existe a outra possibilidade dela corresponder, e aí eu posso avançar aí, e de repente ele pode até não ficar sabendo, mas eu vou ficar mal com a minha consciência porque eu sei que é errado. E por que que é errado? Porque uma vez que eu quebro, eu sou o agente causador ali da disruptura ali, né, ou da ruptura de um casamento, eu sei que eu estou contribuindo ativamente para a destruição ali de um princípio que foi quebrado, certo? Porque o que é que acontece? Quando a pessoa casa, ela tem diversos princípios, dentre eles o princípio da fidelidade. Eles fazem votos de fidelidade.
Então, você está contribuindo ativamente para quebrar um voto, para destruir um lar. Ou a terceira possibilidade é: eu posso avançar e depois ser descoberto. Isso pode ocasionar em uma tragédia. O meu amigo pode ficar revoltado, ele pode acabar com a minha vida, ou pode acabar com a própria vida dele também. A gente pode entrar em uma luta. Uma tragédia vai acontecer. Então, existe uma consequência aqui. E é sobre esse tipo de coisa que o homem ele opera, sob a concatenação de causa e consequência. O que acontece? A igreja, ela impõe diversas e diversas regras, diversos e diversos tabus, pelos quais eles não conseguem explicar os motivos lógicos. É simplesmente regra e cagação. É simplesmente cagação de regra moral, não tem explicação. Eu vejo isso muito como obsessão por controle, como uma forma, uma ferramenta de controlar as pessoas. Porque veja, eu entendo que essa concepção de pecado, ela surgiu há milhares de anos atrás, quando a maioria das pessoas, elas eram pessoas que não tinham acesso a conhecimento, eram pessoas pouco instruídas, eram pessoas gentias, ignorantes, e elas não conseguiam, não tinham essa capacidade de conceber valores abstratos. Então, era necessário explicar para elas através de histórias, através de exemplos bobos ou através da psicologia mesmo do medo, dos baixos instintos de ativar medo, receio, punições, castigos. Então, muitas das coisas que antigamente eram ditas que eram pecado, eram simplesmente coisas que faziam mal, como por exemplo, eu não sei ao certo em qual livro da Bíblia isso está, mas eu sei que tem alguns grupos religiosos que eles não comem carne de porco, porque existe de fato alguma passagem na Bíblia, que agora eu não vou me recordar qual, que fala a respeito de que a carne dos porcos é imunda, porque eu acho que teve um episódio na Bíblia onde alguns porcos Jesus, eu acho que foi no Novo Testamento onde Jesus ele estava expulsando o demônio de algum cara, e esse espírito foi para os porcos, e os porcos ficaram doidos, endemoniados, e eles saíram, né, saíram correndo, e eles se atiraram aí numa montanha e eles morreram, né, se atiraram no mar, alguma coisa assim. Então, desde então, eles pegaram essa passagem, certo? E adotaram como o porco como sendo o espírito, um símbolo de um bicho imundo, de um animal imundo. Então, desde então, existem vários grupos que não comem carne de porco. Existe também uma passagem acerca da carne vermelha, também, se eu não me engano, é no Velho Testamento, mas isso daí já é um outro contexto, onde, por exemplo, hoje se sabe que essa questão da carne vermelha era dito para as pessoas não comerem pelo fato de que a carne vermelha antigamente não existiam dispositivos tecnológicos de refrigeração e conservação de alimentos, então a carne vermelha, ela era muito fácil de ficar infectada. Então era uma questão de proteção, para que as pessoas não ficassem doentes, só que a maneira pela qual elas concebiam isso era através do quê? De pecado, punições, castigos, medos, porque eram pessoas que não tinham acesso a conhecimento, eram pessoas brutas, ignorantes, selvagens, muitas vezes. Antigamente o conhecimento ele era disseminado para pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas tinham acesso à leitura e escrita. E elas é que passavam o conhecimento. A maior parte do povo era um povo mesmo que era difícil de lidar. Eram pessoas que eram praticamente primatas. E pessoas assim com pouco conhecimento, elas são orientadas dessa maneira. O que acontece? A religião ela pega isso, hoje em dia, o cristianismo, protestantismo e etc. Principalmente essas pessoas que são biblicistas, esses pastores e tal. O que eles fazem? Eles pegam essa mesma lógica e querem empreender nos dias de hoje. Então eles simplesmente colocam esse excesso de regras, muitas vezes descontextualizadas, coisas que eram ditas como pecado por conta desse contexto que eu falei, eles querem inserir no dia de hoje e confundem a cabeça das pessoas. Como nesse exemplo que eu citei, da questão da masturbação, isso não me impedia de fazer o ato, por quê? Porque era algo fisiológico. Mas eu me punia, e quanto mais eu me punia, com mais vontade de praticar de novo eu fazia. Por quê? Porque a vontade vinha ainda mais. Existe um processo cognitivo de que quando a pessoa ela não é bem instruída sobre o porquê das coisas, isso faz com que ative paradoxalmente uma vontade, um ímpeto ainda maior. É como você, por exemplo, falar que ver determinado tipo de filme é errado e você não explica o porquê. Muitas vezes a criança até nem tinha tanta curiosidade assim, mas por você reprimir,
ela vai ter ainda mais curiosidade sobre aquilo e ainda mais vontade de fazer. Ué, mas por que que é? É mais ou menos esse processo com relação à masturbação. Por que que é tão imundo? Por que que aí você fica com aquele medo, você se reprime, só que a vontade depois vem ainda mais forte. Aí o que que o pessoal vai falar? Vai falar que é demônio, vai falar que você tá dando atenção, tá dando vazão aos seus impulsos, você não tá orando o suficiente e etcétera. Então isso causa uma perturbação tão grande, cara, que amplifica o ímpeto da pessoa de ceder àquele instinto. Então, o que o ouvinte está passando por aqui é mais ou menos esse processo, o que eu entendo que é esse processo. Cara, o seu fetiche é algo que não tem nada demais. É um fetiche comum que todo homem ele pode ter. Existem homens que, por exemplo, têm vontade de fazer com duas mulheres ao mesmo tempo. Existem homens que têm fetiche por loira, por morena, por anã. É um desses mais ou menos. Não tem nada de errado. As 2 pessoas ali combinando ali, o combinado não sai caro, né. Então as pessoas estando de comum acordo ali, cara, é você e a outra pessoa, isso aí não tem problema nenhum, cara. Rompe com esse moralismo aí, porque bicho, o que que acontece? Agora eu vou te falar a questão lógica que pode acontecer, porque eu sei que você não me perguntou isso, você só me perguntou o que que eu acho, e com relação ao fetiche eu não acho nada demais. Só que eu vejo que você tem uma questão moral que é muito causada pela religião, é muito causada por esses tabus que são criados dentro da igreja, que eles são instruídos de uma maneira que não respeita a maneira masculina de concatenar ideias, que é através de causa e consequência, de uma questão lógica, e aí isso faz com que você fique nessa confusão de você faz e você fica com medo da sua consciência te acusar e etc. Isso aí tudo é algo que você tem que romper com isso daí, porque não existe um fator lógico. Agora eu vou te dar o argumento, um argumento prático na vida real. Eu sei que você não me perguntou se eu recomendo ou não recomendo não fazer, mas hoje em dia eu te digo que a realização de certos tipos de coisas é um pouco perigosa. A gente não está em um momento muito bom para isso, por quê? Porque a gente está na questão do ginocentrismo. Então eu sei que se você, por exemplo, conversar com a GP e tal, e ela acordar, tá tudo bem. Entretanto, eu acho, tá, e essa é a minha opinião pessoal, que esse tipo de ato que você quer fazer ali na hora, ele é um ato extremamente íntimo. Ele é um ato que que conhecendo a psique feminina, geralmente para que ela autorize, ou é só mediante a muito dinheiro, ou é mediante a ela sentir muito desejo pelo cara, porque o que que acontece? Ainda que ela aceite, seja uma GP ali que realiza fetiche, ela deseja. Ela pode se sentir degradada, porque é uma questão tão íntima, ela estar com esse contato com o seu material genético ali naquela parte ali, né, na barriga dela, é uma coisa muito íntima, e é uma coisa que geralmente, por ser um grau tão íntimo, geralmente elas para ela ceder, ela só vai ceder para caras que ela tenham um desejo enorme, de bom grado. Se ela, por exemplo, ceder a isso mediante só a negociação, ela pode se sentir aviltada durante esse ato, entende? E a gente sabe que a maioria das falsas acusações, elas surgem daí, elas surgem de uma culpa posterior que o ser de luz, ele sente através de um ato no qual ela não se sente devidamente recompensada pós-cópula perante aquilo a qual ela teve que se submeter. Então, por exemplo, quando um ser de luz ele está copulando com um homem que ela realmente tem uma atração muito grande, a própria validação que ela sente pós-ato compensa tudo aquilo que ela faz, entende? Agora, se você não for esse cara, você está entrando em um terreno um tanto quanto perigoso. Cara, existem coisas que a gente quer fazer que a gente não necessariamente vai realizar. É um exemplo. É como, por exemplo, você querer comer determinados tipos de alimento ao qual você não tem tolerância, sei lá, você tem intolerância à lactose, por exemplo. Aí você quer comer aquela sobremesa, aquele mousse de maracujá que você sabe que vai levar ali leite condensado. Você sabe que depois aquilo ali vai te fazer sentir mal, embora seja muito prazeroso. Então, nós que somos seres humanos, cara, a gente tem que conviver com o fato de que nem tudo que a gente acha que é realizável, de fato, dá pra fazer. Então, essa é a minha opinião. Eu acho perigoso, mas se você quiser fazer, cara, eu te dou as dicas. Você falou que é um cara que se considera incel,
Não sei até que ponto você se considera incel por questão de traquejo, enfim, você falou que é um esquizoide, não sei o quê. Cara, faça o seguinte, velho. O problema do esquizoide é, sabe o que, geralmente? O esquizoide, ele não tem mojo, tá? E a palavra mojo é diferente de nojo, obviamente, é M-O-J-O. E é uma palavra que denota você ser uma pessoa que tem sensualidade, você é uma pessoa que tem charme, autoconfiança e etc, tá? Então, o esquizo, geralmente, ele não tem mojo. Por isso que o incel, geralmente, ele é tão, digamos assim, rejeitado por mulheres. Não sei se esse é o seu caso, mas tenta adquirir um traquejo social diferente, tenta ser alguém mais atraente para as mulheres, de repente melhora o teu VSM, faça, sei lá, fica um cara malhado, um cara com shape bacana, é a minha recomendação. Se torne um cara fora da curva. As chances dela aceitar são maiores, de bom grado serão maiores, tá? Porque assim, o cara que é sub 5, cara, é um negócio brutal. Até as GP te atende achando que tá fazendo um favor pra você. Se você tiver um VSM muito baixo, se você for um cara que ela olhar assim e tiver com aquele nojo ali, e você tem que ver muito bem como é que tá sendo o momento ali na hora, as vocalizações dela, se ela realmente tá tendo prazer. Porque realmente, quando o ser de luz está ali na hora, que você vê que ela realmente está tendo prazer, ela fica muito mais suscetível e fica com a régua moral muito mais baixa e mais propensa a aceitar certos tipos de coisa. Então só realize, faça o acordo prévio primeiro, se ela aceitar, veja na hora da cópula como é que está sendo a reação dela perante a qualquer ato que vocês fazem. Se você se sentir à vontade, sentir que ela realmente está excitada a esse ponto, você realiza. Tá? Mas não faça isso sem primeiro você melhorar a si próprio, adquire primeiro um traquejo a mais, é a minha dica para você, para diminuir as chances de você se ferrar. Mas eu recomendaria até que você nem fizesse isso, porque a gente está vivendo um momento delicado. Até mesmo com o GP você tem que ter cuidado, cara, de realizar certos tipos de coisas. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.